Eu tive uma época na minha vida, alguns anos, que eu dava boa noite pro meu filho no Fantástico e eu ia ver ele acordado no almoço de sábado. Ele viu isso, ele sentiu isso. Ele não quer isso pra ele, mas eu fiz, porque eu achava que era o correto. Porém, uma conversa que eu tenho com ele, você não quer isso pra você, mas o que você está disposto a sacrificar para ser ou ter um pouco mais do que você tem hoje? As gerações que estão vindo aí, eles não estão dispostos a se sacrificar por nada, inclusive por si mesmos. E isso é mais preocupante do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa aqui na Nitro. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com o Demetrios. Demetrios que tem uma história na área de recursos humanos. Demetrios, rapidamente, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Bem resumidamente, eu sou uma pessoa que vem da área técnica, né? Eu vim da eletrônica e trabalhei em CID, informática, Telepar, etc. Mas o bichinho do treinamento me pegou, comecei a dar treinamentos em questões de fibra ótica, que era uma grande novidade nos anos 90. Inclusive tive uma grande aula sobre recursos humanos com um gerente da Telepar e acabei indo para recursos humanos no final dos anos 90. Entrei já, eu já não era novo, né? Entrei já numa posição, contando um pouquinho da história, já numa posição de coordenação, jovem, e dali para frente desenvolvi programas de universidade corporativa, de desenvolvimento, fui assumindo novas responsabilidades, novos cargos. E aí na vida executiva eu passei por Toshiba, Camargo Correia, Rexion, Momentive, passei por algumas empresas de grande porte e trazendo aí alguma experiência, espero poder contribuir Que com legal. vocês. E, poxa, interessante você contar um pouco da tua história. Esses dias eu estava ouvindo de uma corrida que está acontecendo, que é a seguinte: eles querem ver qual que vai ser a primeira empresa bilionária com menos de 10 pessoas na organização. E obviamente que a gente está tratando disso em empresas que são baseadas ali, têm os seus processos baseados em inteligência artificial e tudo mais. E na tua visão, eh, dentro dessa ótica dos recursos humanos, o cara tem que navegar hoje? Como que o profissional de RH, um diretor de RH, uma pessoa que está olhando para o seu time, o que ela precisa entender com relação à inteligência artificial? Isso é uma ameaça? Isso é algo que vem colaborar? Qual que é a tua visão a respeito de todo esse processo que a gente está vivendo, de ter que interagir com essa tecnologia que é nova para alguns? Essa tua pergunta, ela não tem uma resposta única, ela não tem uma resposta simples, porque ela tem pelo menos 3 perspectivas. Ela tem uma perspectiva social, ou social corporativa, né, das organizações. Ela tem uma perspectiva da organização individualmente e ela tem uma perspectiva da pessoa, Da pessoa. do indivíduo. Uhum. E eu, como toda grande mudança, né, a gente está dando uma valorização muito importante para a inteligência artificial. Nada voltará a ser como era antes, isso não tem a menor dúvida, né? Sim. Assim como o advento da internet. Eu falei aqui que eu trabalhei na Telepar. Uhum. Em 1990, na Telepar, quando eu trabalhei lá, eu vi chegar o primeiro terminal. E nós fazíamos desenho, os desenhistas faziam desenho em nanquim, e nós datilografávamos os relatórios dos MOOCs de MOOCs, né, de fibra ótica. Na época, tem assinatura minha lá. E com o advento da internet, eu, como todo jovem, tinha aquela questão agora, o conhecimento vai ser compartilhado, todo mundo vai saber tudo, as coisas vão ser mais igualitárias, etc, etc, etc. Tá aí, tá a internet aí, todo mundo sobreviveu, tá todo mundo andando. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, o porquê dessa mensagem, é cuidado com o pânico. Porque com o pânico você toma decisões erradas, precipitadas e erradas. Então, quando você não tem pânico, você faz uma análise situacional um pouco melhor. Eu vou começar da perspectiva do indivíduo, vou tentar resumir muito aqui meu ponto de vista a respeito disso, porque como todo mundo, eu também estou estudando isso. Na perspectiva do indivíduo, a primeira coisa que você tem que resolver na tua vida profissional é o que você quer ser e o que você quer fazer. Tomar os cuidados para você não ser vítima do ambiente, né? Porque se você faz uma atividade de carimbar e
e de checar e de conferir planilha, uma IA ou uma tecnologia qualquer que não seja IA vai te substituir muito rapidamente. Uhum. Então, qual o ramo de atividade ou qual atividade você vai ocupar e como você vai utilizar a inteligência artificial. Se você tiver muito receio de como ela vai te substituir, a resposta é como que você vai te substituir a tua subprodutividade, vamos colocar assim, utilizando inteligência artificial. Uhum. Eu, particularmente, acho que as IAs vão evoluir muito mais, todo mundo sabe disso, vão ajudar a tomar decisões, né? Quem está usando um pouco mais profundamente, como algumas pessoas que a gente conhece, sabe o quanto tem ajudado. Sim. Mas toda inteligência artificial precisa de uma inteligência humana para ser guiada. Eu vou falar para você uma questão pessoal minha. Eu tenho um material que eu estou desenvolvendo desde 2014, com objetivo profissional, e finalmente a inteligência artificial me permitiu fazer a compilação e organização de tudo isso. Mas quem está por trás do sistema não é a IA. A IA me ajudou, assim como vai ajudar muita gente. Então, em vez de você encarar a IA como a inteligência, encare você como a inteligência e a IA como assistência Uhum. artificial. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista das organizações, cuidado com os investimentos que você faz e em quem você investe. Mais importante de em o que você investe em IA é em quem você investe em IA. Quem está por trás desse projeto, quem está conduzindo esse projeto e quais são as capacidades e objetivos de quem está investindo em IA. Uhum. A gente já começa a perceber muito desinvestimento. Existe muito desinvestimento. Se eu não me engano, a Oracle, ela já gastou em 4 meses o budget do ano inteiro. E a IA está desinvestindo, está Uhum. puxando lá, guardando as ferramentas. E existem muitas empresas, muitas organizações desinvestindo. Então, esse é o primeiro aspecto. Do ponto de vista de sociedade, alguma regulamentação vai ocorrer em algum momento. Assim como a gente está sentindo na internet, alguma regulamentação vai existir em algum momento. Porém, me preocupa quais regulamentações. Não pelo que, mas, de novo, por quem vai regulamentar. Resumo do que você falou também anteriormente, né? Qual que é a preocupação de eu perder o meu emprego? Né? Voltando um pouquinho a esse ponto, use a IA como uma ferramenta como outra qualquer. Aprenda alguma coisinha. Só que a IA erra muito. Ela quer te agradar no final do dia. Isso. Para mim, o mecanismo das IAs é o mesmo mecanismo das redes sociais. Uhum. Ela te enche de elogios, para você ficar ali utilizando para ela aprender com você. Uhum. Então, eu tenho IA paga e eu tenho DRs longas com a IA. A IA também tem limitações, né? Uhum. E digo para você, em vários aspectos, ela inventa muita coisa. Haja visto as questões dos jurídicos, né? Uhum. Eu tenho alguns amigos da área jurídica que falam que a IA inventou jurisprudência para colocar nas peças jurídicas. Uau. E aí o pessoal, o juiz ou a equipe dos juízes do juizado que vão pesquisar, a jurisprudência não existe. Não existe. É um risco. Tá aí uma boa oportunidade de regulamentação, né? Uhum. Enfim, é uma resposta um pouquinho complexa sobre essa pergunta, mas no aspecto profissional, a primeira pergunta que você tem que fazer é aonde a IA vai substituir atividades e o que você pode fazer com ela. Como você pode se desenvolver nela. Uhum. Interessante. E essa perspectiva, ela sai um pouco apenas, né, da equipe de tecnologia, ela Sem sai um dúvida. pouco a IA é a responsabilidade da TI da empresa, né. Na É um realidade, equívoco, não. isso acaba É. sendo compartilhado por toda a organização. Tem um aspecto interessante aqui, que também tenho conversado, é o seguinte, tem os business partners de recursos humanos, né? Sim, É muito comum os business partners de RH, ele é uma pessoa do recursos humanos que ajuda os focado em departamentos, determinadas áreas da Isso, empresa. então ele assessora a liderança, estabelece lá planejamentos de RH para aquele grupo, para a coisa não se dissolver na empresa inteira. Então você tem grupos de business partners de recursos humanos que ajudam a alavancar o que existe na empresa inteira, que são os recursos Uhum. humanos. E recursos humanos eu também não gosto da expressão, eu prefiro capital humano. Recurso você usa e explora, capital Hum. você investe
e colhe, né? Hum, Então, o grupo de capital humano tem uma pessoa dedicada. Particularmente, um dos caminhos que nós vamos seguir, eu vou falar aqui um ponto de vista em primeira mão para você, que faz parte do material que estou escrevendo, nós devemos, nesse momento, não uma coisa duradoura, mas nós devemos ter nesse momento os business partners de IA, da TI dentro das áreas, porque é o seguinte, recursos humanos, que é o meu conhecimento principal, você ter uma pessoa que consiga ajudar o recursos humanos, que é o pessoal do humanas, lidam com sistemas, com IRPs, etc., mas é o pessoal do humanas. Você ajudar o recursos humanos a fazer um data lake e fazer um dashboard de análise, só os números de ponto. Você uhum, tira dali absenteísmo, atraso, falta, os locais, o que está acontecendo, sim. quanto isso está custando para a organização, quanto isso, como que você faria proposta de Se surgem incremento de pessoal, padrões, saída de pessoal, sim. troca de pessoal, né? Quais são os padrões, quais são as curvas de tendência. Uma IA pode fazer isso perfeitamente muito rapidamente. Você precisa de um Uhum. data lake confiável, esse é um outro ponto que a IA exige de todos nós. Você tem que ter um data lake disponível, confiável e acessível. Uhum. Se você não tiver esses 3 pontos, não adianta nem você ter IA, né? E essa governança não é só de tecnologia, né? Com Não, certeza é um não. aspecto, inclusive, cultural das empresas, né? Olha, eu tinha feito uma pesquisa aqui com o IA e ela me disse o seguinte, que 98 das organizações relatam urgência para entregar resultados com IA, mas 91% admitem não estarem preparadas, né, para impulsionar para uma cultura habilitada por tecnologia. Então, um paradoxo, né? Sim, sim e não, porque o senso de urgência ele é muito gerado pela mídia, Sim, sim. Um né? pouco do pânico que você havia comentado. Isso, porque quando você dá a sensação de escassez e você passa a mensagem que está todo mundo atrasado em relação a mim, eu tenho uma vantagem competitiva. Eu vendo para você, você vai pagar o que eu quiser que você pague para mim para eu vender uma solução para você, né? Eu me lembro, a internet foi a mesma coisa, os IRPs foram a mesma coisa, os sistemas mirabolantes foram a mesma coisa. Então você gera uma sensação de urgência e aí fica todo mundo, todos ficamos desesperados para aquilo e não sabemos muito bem para onde ir. Uhum. Qualquer organização, ponto principal. Onde, 5W2H, onde, como, Porque... porquê, quem, Uhum. o básico do básico, aonde nós vamos testar, com quem nós vamos testar, em que condição, o que que nós esperamos. Fazendo isso bem feitinho, porque o básico bem feito é difícil. O simples é difícil. Uhum. Complicar tudo, qualquer um complica. Simplificar, tem que pensar para simplificar. Você fazendo um projeto bem desenhado de estruturação, você vai ter vantagens competitivas sem dúvida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, reforçando o que eu acabei de te dizer. A maioria das organizações não tem os dados consolidados. Tem 2, 3, 4 bases de dados. Uma no RP, outra no ponto, outra na CRM, outra no marketing, outra Uhum. no... E fica aquele negócio, vamos juntar tudo isso e fazer um BI. Lembra dos BIs? Sim. Quem não fizer BI vai ficar para trás. A mesma coisa. Lógico, a IA é muito mais poderosa do que um BI, né? Mas o discurso é o mesmo. E a solução é essencialmente, o conceito da solução é o mesmo. Você ter um bom data lake concentrado, você ter uma boa solução para gerar a camada de IA. Você traz uma questão que me acende o seguinte ponto. A inteligência artificial, pela capacidade dela, você está tratando de dados, né? A forma como a gente transforma esse dado em informações, informações confiáveis, informações que me permitam tomar decisões e direcionar, ele traz uma questão muito importante de transparência. E no mundo corporativo, todo mundo quer parecer vencedor, mesmo quando está perdendo. Como que você vê essa questão da cultura das empresas? Porque, de uma forma ou de outra, isso aqui vai trazer à tona muita coisa. E aí, como que as empresas precisam lidar com isso? Porque vai levantar essa poeira, né? E como que vai ser quando essa poeira estiver dispersa? Quanto tempo a gente tem para entrevista, né? É, Antes de responder essa pergunta, qual é o tipo da organização que você tem, Uhum. né?
E eu vou tentar dividir em 3 tipos aqui, muito essenciais, muito basicamente. Primeiro, a empresa familiar grande porte crescendo, Uhum. querendo montar conselho, ou querendo estruturar, ou até preparar uma venda, uma aquisição. Esse tipo de organização ainda é muito focada nos donos, né. Então, a grande questão, as questões políticas e de boa imagem são muito fortes. Uhum. Não tanto quanto nas multinacionais, né, mas nas empresas familiares existe numa menor esfera. O ponto de 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 unificação aí do ponto de vista para gerar uma cultura de levantamento de dados, é ter um alinhamento com o conselho ou com a família ou com o dono ou com os Uhum. proprietários, de que a gestão das consequências ela tem que ser racional. Porque essas empresas elas são muito rápidas na gestão de consequências, e Uhum. muito emotivas na gestão de consequências. Eh, então esse é um tipo de tratamento. E por ser muito rápidas e emotivas na gestão de consequências, o encobertamento é maior. Uhum. Isso não temos dúvida a respeito disso. Se nós temos uma empresa de grande porte, brasileira, e aí cultura conta, ela é a mais fácil de todas. Porque a empresa brasileira ela faz e desfaz alianças muito rapidamente. Todo mundo faz e desfaz alianças muito rapidamente. E quando você explica o grande objetivo e você explica o como você vai atingir esses objetivos, obviamente top-down também nesse caso, você consegue mais rapidamente. A mais complexa é a multinacional. A multinacional, as empresas multinacionais, elas têm várias pessoas com objetivos e interesses diversos em várias regiões do mundo, mesmo com uma matriz, com prismas diferentes, com pontos de vista, e nós estamos aqui falando de Brasil, e o ponto de vista sobre o Brasil, Uhum. com especial atenção em alguns períodos do Brasil, não é dos mais positivos, Não. não é dos mais legais. Então, a busca de ajustar, vamos dizer assim, os números para apresentar para a matriz ou apresentar para os C-levels, etc., é um pouco mais complexa. Neste caso, se eu sou de uma multinacional, eu monto comitê de IA a partir da multinacional. Uhum. Eu monto meu comitê de recursos humanos de IA na multinacional. Aí sai. Aí vai. E dentro dessa ideia das consequências, como que as empresas podem reinvestir nesse ganho de produtividade que a IA está trazendo, sem simplesmente cortar pessoas? Então, eu não acho que vá cortar tanto assim, Hum. sabe? Você fez um comentário no começo aqui que os Estados Unidos está chamando dos high Cs, dos High Impact Uhum. Contributors, né? Os high Cs já estão hypados lá nos Estados Ah, tem Unidos. gente que está saindo dos conselhos, É, entregando a posição de CEO, isso. Não quero mais ser C-level, me deixa me aqui, deixa aqui, eu eu vou só vou entregar trabalhar por projeto. isso. E ganho mais, trabalho em casa, não tenho tanta responsabilidade. Isso está Sim. acontecendo bastante. O primeiro caso conhecido foi uma proposta para um C-level comercial, se eu não me engano, da HP. Uhum. Fizeram uma proposta para VP comercial da HP, se eu não me engano. E ele fez uma contraproposta, assim, 4 vezes mais. E dentro da resposta dele, eu não preciso de equipe, eu não preciso de sistema, eu não preciso de CRM, eu faço tudo sozinho. Isso pegou. Porque foi o primeiro caso Uhum. concreto, Uhum. né? Aconteceu. Está acontecendo. E aí pegou. Quando pegou esse caso lá, a correria foi grande e começaram os vários CEOs e C-levels a querer entregar as As posições. posições. Mas isso tem, eu vou dizer para você, uma opinião. Eu não tenho pesquisa nenhuma nesse sentido. Eu vou te falar uma opinião. Esse movimento ele vem mais por causa da complexidade que está se tornando de gerenciar pessoas Uhum. do que por causa da IA. Eu, em 4 meses no ano passado, eu vi em 4 meses, 3 propostas de promoção para coordenação de analistas sêniores.
Nenhum aceitou. Ou melhor, uma aceitou, ficou um mês, pediu para voltar para Para especialista, especialista. e os outros 2 não quiseram. E a resposta não é uma resposta direta, porque ninguém fala isso diretamente. Ninguém quer mais liderar. A complexidade não está na TI, não está na tecnologia. A complexidade está em gestão Nas de pessoas. pessoas. E o pessoal está o pessoal, que eu falo de uma maneira geral, inclusive executivos, está fugindo disso. É muita responsabilidade você ter que garantir um resultado com pessoas desengajadas, principalmente. E você vê nesse contexto uma mudança para um prisma de head count, para um prisma de skill count? Provavelmente. Provavelmente. Hoje, a área mais importante de recursos humanos de qualquer organização é uma das menos valorizadas. Chama-se recrutamento e seleção. Essa é a área mais importante de qualquer empresa hoje. Se você traz a pessoa errada para o lugar errado, no momento errado, O custo para você. o teu problema multiplica por 10, pelo menos. E aí, dentro desse processo, quais são os guias, né, para que você consiga entender quem é a pessoa certa, se aquele é o momento certo e por que que você está precisando contratar? Sim. Bom, a velocidade das coisas, a tecnologia, né? Como eu te falei, quando eu estudava eletrônica nos anos 80, eu programei em Fortran, né? Aquela coisa de fiz LEDzinho né? Furou caixão? Microchips, primeiros microchips e tal. Então, a gente teve a oportunidade de ver tudo isso acontecer. Como eu te falei, eu trabalhei num terminal lá na Telepar. Ninguém usava aquilo. Era eu, estudando engenharia, usando o terminal. E demitido que era, porque ninguém não queria nem deixar eu usar aquilo. Estudante, imagina. E então a gente vê que a escala do crescimento, a curva logarítmica da aceleração, ela já passou os 45 graus, está indo para os 75, então a velocidade das transformações está aumentando muito rapidamente. Então, as implementações elas são rápidas. E uma coisa que todo mundo dizia, vamos fazer o nosso planejamento estratégico, 5 anos para frente. Quem queremos ser daqui a 5 anos? Você não vai saber hoje quem você quer ser Não daqui a dá. 5 anos. Você pode projetar, se esforçar, planejar, é importante. Eu acho que Sim. tem que ter a discussão dos 5, 10 anos. A discussão tem que existir. Mas você cravar aquilo, dificilmente você vai conseguir. Né? Dificilmente. Então esse é o primeiro ponto. A outra coisa, eu falei para você, o recrutamento de seleção. O recrutamento de seleção, quando alguém diz, eu preciso de um coordenador de produção. Aí você vai para o teu cliente interno, que é o diretor de produção. Qual é o perfil? Ah, tem que ser mão na massa. Clichêzinho, 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 clichêzinho. Aí você faz uma pergunta um pouquinho mais complexa. Quem essa pessoa vai ser daqui a 1 ano, 2 anos? O que você espera dela? Não sabem dizer. Não sabem dizer. Porque ele também não sabe onde a empresa estará dali a 1 ano. O que vai acontecer? Então, o problema é mais endêmico. O problema é muito mais básico. É um problema de planejamento e comunicação. Quando vem essa situação de confusão com a tecnologia, gera causa uma palavra um pouco, gera uma confusão, e essa confusão, ela, como eu te falei, ela gera medo, e o medo nos leva a decisões erradas. Por que eu tive que fazer toda essa introdução para você? Porque o melhor líder que você vai poder ter, ou a melhor profissional que você vai poder ter dentro da tua organização é aquele que tem clareza de quem somos e de quem seremos, não é quem queremos ser. É de quem somos e de quem seremos no ano que vem e quem seremos no próximo ano e no próximo ano. Ou seja, alguém que tem a capacidade de fazer uma análise situacional, que consiga enxergar as mudanças de ambiente, os movimentos da organização. E digo mais, ele poder decidir se ele fica ou se ele vai embora. E aí já é mais polêmico, aí a conversa muda um pouco. E tem um outro aspecto, as especialidades mudaram, né? Antigamente, né, quando ele queria ser coordenador de produção, ele precisava entender de produção, né?
hoje em dia ele tem que entender de produção e mais alguma coisa, ele vai ter que ter um adicional de tecnologia, ele tem que ter algum repertório, né, inclusive de IA, como a gente estava conversando aqui, para ele conseguir fazer isso aí. Como que no futuro, nesse futuro tão próximo, né, como que você imagina que vai ser essa gestão híbrida, aonde um líder ele vai gerenciar as pessoas, né, e os agentes de IA, os robôs, enfim. Isso isso vai ser muito diferente dentro de cada organização, dentro de cada cultura, dentro de cada país. Mas vamos tentar pegar a curva de Gauss aí, vamos pegar o centro aí, o mais menos 30% ali, né? Sim. O que que acontece, né? A gente fala que a complexidade ela está muito grande, mas a disponibilidade também é muito grande, né? O cuidado que você tem que ter como profissional são os extremos. O que que eu quero dizer? Teve uma vez eu assisti um palestrante, eu não me lembro quem é, mas eu guardei muito bem a frase. Ele falou: "O mundo hoje está dividido em pessoas tão especialistas em alguma coisa, mas tão especialistas em alguma coisa, que ele sabe tudo de nada. Que ele sabe tanto demais, mas De algo tão aquilo impacta o mundo específico. absolutamente nada." E a grande maioria das pessoas, elas estão tão abrangentes, querendo saber tanta coisa, que elas sabem nada de tudo. E acha que sabe tudo, né. Aí vai para Dunning-Kruger, né, a conversa vai longe. Nesse aspecto é o seguinte, o que que eu quero dizer? Se você tentar saber de tudo, você não vai saber Não vai saber de nada. absolutamente nada. E se você tentar ser muito especialista em alguma coisa, você também não vai saber de nada. Qual é o equilíbrio da tua posição e qual é o equilíbrio que você quer na tua carreira, né? Se você vai ser um coordenador de produção, ele vai ter que entender alguma coisa de métodos produtivos, vai ter que entender alguma coisa de sistemas logísticos, ele vai ter que entender alguma coisa de gestão de pessoas, ele vai ter que entender alguma coisa de tecnologia, mas em um desses aspectos ele vai ter que se aprofundar mais, Uhum. né? Porque aí ele vai decidir na carreira dele se ele vai de coordenador de produção para coordenador de engenharia, para gerente de produção, para isso que vai definir a carreira dele, né? Então quais são lá os pontos de aderência que eu quero ter na minha carreira dentro das possibilidades da organização ou do mercado con contratante que eu habito, né? Porque, e tem uma máxima que a gente aprende muito cedo na carreira, a gente que é de geração mais antiga, né, Hum. você é tão bem remunerado ou é tão bem quisto ou buscado no mercado, quanto o tamanho dos problemas que você consegue resolver, Uhum. né. Se você resolve problemas complexos, e você é mais raro no mercado, você vai ser melhor remunerado. Se você não consegue resolver problemas complexos, você resolve problemas simples, que uma IA pode substituir ou que você vai ser substituído. Então, é uma lei de mercado. Se é justo ou se é injusto, é uma discussão, é uma outra discussão. Essa é a realidade. Esse é o papo reto de hoje. Essa é a realidade. Então, eu, enquanto profissional interessado no meu bem-estar, no meu desenvolvimento, eu vou buscar os pontos de aderência da minha competência e dos desejos no meu mercado de trabalho. Você, na tua experiência, você, trabalhando com outros profissionais de RH, ajudando grandes corporações a navegarem nisso aí, você comentou anteriormente que você prefere designar como capital humano e não como recursos humanos, né. E o que a gente acaba vendo nas organizações, às vezes, são silos, né. Eu tenho lá: "Ah, isso aqui é minha equipe de recrutamento, isso aqui é a minha equipe de treinamento, esse pessoal aqui é remuneração". Como unir essas quebrar esses silos, na realidade, para que, esse profissional ele seja um parceiro da performance da empresa? Porque, no final do dia, é isso que interessa, né? Eu vou te falar uma outra coisa aqui para quebrar um paradigma. Não, o objetivo não deve ser quebrar os silos. Os silos são importantes. O senso de pertencimento do modelo humano, mamífero, na maioria humano, é de pertencimento de grupos menores, Hum. que pertencem a grupos maiores. E eu vejo muita organização, mas muita organização,
querendo quebrar os silos e tentando falar diretamente só com o indivíduo, e o indivíduo, você é parte de alguma coisa, mas realmente ele é parte de alguma coisa maior, de uma empresa toda. Não é essa a comunicação. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque ele se sente muito mais parte do grupo do churrasco, do grupo do café, do grupo que tá ali todo dia apanhando e batendo, Uhum. do que do diretor de RH ou do presidente. É muito mais próximo a minha equipe aqui. Eu tenho confissões e revelações, e eu tenho até algumas coisas, deu errado, mas vamos deixar aqui, né, a gente arruma junto e tal. E resolve, e é ótimo que resolva, porque ninguém é perfeito, e erra, e acontece, e as coisas saem. O processo de unificação organizacional não está na união dos indivíduos, está na união das equipes, dos times, dos bandos, dos grupos, dos comitês. E aí é que está o grande segredo. E tem mais um segredo que eu vou contar aqui para você. Você, como líder, você quer motivar alguém? Esqueça. Ninguém motiva ninguém. A pessoa tem suas motivações, a pessoa tem seus motivos. Agora, como que você engaja ou ajuda a pessoa a se engajar? Descubra quais são os objetivos dela, descubra onde ela quer chegar, descubra o que ela quer da vida dela, e aí você faça reuniões com ela e diga: aqui dentro dessa organização você vai atingir este teu objetivo desse jeito. Uhum. Aqui nessa organização, ou comigo, ou no nosso ambiente, essa tua meta de se formar, essa tua meta de ser promovido, você vai atingir o que vem de dentro de você, você vai atingir, eu vou te ajudar, você vai fazer dessa forma, vou fazer um plano para você. Isso, você não vai motivar ninguém, você está dando caminho, você está dando orientação. Aquela pessoa vai ser eternamente grata a você. É por isso que hoje em dia talvez a gente veja essa nova geração muito mais preocupada com o propósito daquela organização do que simplesmente com o salário. A gente Também, não é também. só isso. Também, não é só isso. Eu sou X, né, Y, Z, alfa, etc., todos vindo atrás. Eles viram as gerações anteriores como eu fiz. Eu tive uma época na minha vida, alguns anos, que eu dava boa noite pro meu filho no Fantástico e eu ia ver ele acordado no almoço de sábado seguinte. Ele viu isso, ele sentiu isso. Ele não quer isso pra ele, mas eu fiz, porque eu achava que era o correto. Dava aula, trabalhava em multinacional, e Sai de manhã, volta de noite. eu saía de manhã, ele estava dormindo, eu voltava à noite, ele estava dormindo, né? Corrigir prova, e fazer projeto, fazer planejamento estratégico, fazer budget e tal. Ele não quer isso para ele. Porém, uma conversa que eu tenho com ele, pegando ele aqui um pouco para Cristo, ok, você não quer isso para você, mas o que você está disposto a sacrificar para ser ou ter um pouco mais do que você tem hoje? Uhum. Né? Qual que é a minha preocupação? A gente vai entrar um pouco na conversa geracional, e estudo geracional eu faço desde 2014. As gerações que estão vindo aí, que estão entrando no mercado de trabalho agora, eles não estão dispostos a se sacrificar por nada, inclusive por si mesmos. E isso é mais preocupante do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Porque se eu não estou disposto, se eu tenho uma legião, um grupo, uma, uma faixa etária inteira que não está disposta a sacrificar, como que você vai construir um país, como que você vai construir uma sociedade, como que você vai construir uma organização, como que você vai Construir evoluir o teu qualquer coisa. estado? E isso está no mundo inteiro, no mundo civilizado inteiro. Esse é o principal ponto de preocupação. E a maior pirâmide financeira que existe no mundo hoje são as previdências, né? Você pega o INSS, é uma pirâmide, Uhum. que entra dinheiro embaixo, sai em cima, e quando quem está colocando dinheiro hoje tentar tirar no futuro, não vai Não ter, vai ter nada. né? Tudo isso existe infelizmente, existe uma tendência de caminho para o caos. Nesse caso, é para o caos. Respondendo a tua pergunta, depois do embasamento. Essa. Agora, tem algumas coisas boas também. Eu não vejo com maus olhos.
É situacional, essa é uma análise situacional. Se eles estão certos, se eles estão errados, não cabe a mim, eles têm que julgar por eles, né. Uhum. A geração imediatamente após os alfa, eles já estão comprando celulares, por exemplo, de teclado que não tem internet. Eles não querem se infoxicar, Uhum. eles estão tomando distância. A gurizadinha mais jovem está optando por alimentação saudável. Bebida alcoólica, você vê a curva de consumo de bebida alcoólica ou no mundo inteiro, está caindo vertiginosamente, se não me engano em 10 anos 40%, alguma coisa por aí. Sim, baladas fechando. Eles não querem mais isso, não é para eles. Esse é o lado bom, é um lado de consciência, é um lado de emancipação, né, espiritual, eu não sei se seria espiritual, mas, né, uma emancipação de si mesmo, né, um nível de consciência maior. Porém, toda grande característica tem um lado bom e um lado ruim. O persistente é teimoso, né? Porém, o que eu chamo de o em si mesmado, né? Eles estão muito concentrados em si mesmos. Também não vejo que seja uma sustentável, que seja uma boa. A gente faz uma análise da antropologia. A antropologia estuda a palavra eu, que é a consciência, obviamente, de mim mesmo. No Antigo Egito não existia a palavra eu. E de lá para cá, a concentração em mim mesmo veio de novo também numa curva logarítmica acelerada pela Sim. tecnologia, em que eu vivia fazendo parte, eu só sobrevivia fazendo parte de alguma coisa, e hoje eu só sobrevivo se eu ficar no meu quarto. Então tá na outra ponta, Uhum. né? E o pêndulo tá no outro extremo. Ele vai chegar num ponto que vai dar a crise, e é uma análise situacional de novo, eu não sei qual vai ser essa crise, eu acho que vai ser uma crise social, e ele deve voltar a um ponto de equilíbrio. Demetrios, a gente está nessa era de informação, informação para todo lado, muitos dashboards, muitos BIs. Como que você entende que os profissionais de recursos humanos podem demandar disso, né, para alcançar os objetivos das suas organizações? Olha, o recursos humanos não é uma exceção, mas ele tem algumas particularidades. De uma maneira geral, todas as áreas elas estão infoxicadas, né? Uhum. Excesso de informação, mas muita pouca conclusão, análise profunda e conclusão. Os diagnósticos, tá todo mundo vendendo diagnóstico milagroso, tem muita gente, né, dando dashboards milagrosos, etc, e ninguém sabe ler aquilo, né? Como interpretar, tirar uma conclusão, fazer um plano de O ação, rei tá nu. isso, né? E resolver os problemas. E sobre pessoas é pior ainda, porque você tem reações que não são idênticas à engenharia, por exemplo, né? Uhum. Numa máquina você sabe que se você apertar determinado parafuso, qual vai ser a reação, né? Apertar determinado botão, qual é a reação? Sobre pessoas não é bem assim, né? Então o que eu posso dizer para você são dois os aspectos. O primeiro, a gente, as empresas, né, perderam a mão no diagnóstico das suas necessidades em termos de capital humano, né? Está muito difícil interpretar o que a organização precisa fazer, porque ela não admite ou não conhece os seus problemas e suas falhas, Uhum. né? Ela acha que não tem problemas, não tem falhas, e quando acha que tem problemas e falhas, a culpa é do próprio RH, né? Nós tivemos casos aí bem recentes de executivos que demitiram o RH inteiro. Nós temos, saiu a pesquisa Flash, que 76% dos CEOs não recomendariam os seus recursos humanos, né? Hum. E aí foi uma bigorna da realidade sobre recursos humanos, que tem um percentual bem importante de culpa nisso, porque a pandemia deu uma oportunidade gigantesca aos recursos humanos de sentar na mesa executiva e ditar boa parte das regras da condução do negócio, e perdeu a mão. Uhum. Não soube conduzir. A maioria dos recursos humanos, infelizmente, com todo respeito, faço parte desse grupo, não Uhum. soube conduzir o processo da pandemia. Isso posto, as organizações, de uma maneira geral, e também dentro dos recursos humanos, se preocupam demais com a eficiência e muito pouco com a eficácia. Estão todos tentando fazer muito bem feito o que é feito,
mas ninguém analisando o que exatamente precisa ser feito e o que não precisa ser feito, Uhum. né. Então a eficácia, ela ficou em segundo plano, quando deveria ser o primeiro plano. Quando você vai implementar um sistema, eu implementei IRPs, folhas, etc. A primeira coisa que você precisa fazer quando você implementa um sistema é entender o sistema, o que ele pode fazer por você, para você reduzir a necessidade de parametrização. Uhum. A segunda coisa que você precisa fazer para implementar um sistema é você desenhar exatamente o que você espera desse sistema. Quando a gente vê muita gente pegando uma planilha e dizer, ó, eu quero essa planilha dentro do Dentro do sistema. sistema. Ela não sabe o que ela está fazendo. Isso acontece muito em recursos humanos. Eu quero uma pessoa assim. Eu quero uma área que faça isso. Não é assim que funciona, né? Então, talvez a mensagem mais importante em termos de gestão de recursos humanos hoje, com os desafios que o capital humano tem hoje, é fazer um bom diagnóstico da área e um bom diagnóstico da gestão do seu capital humano, desde a governança até a aplicação de ferramentas, que foi uma boa parte da conversa aqui. A partir desse diagnóstico, a gente consegue definir o quê? Que é a eficácia, primeiro, para depois ser eficiente no que precisa ser feito. Legal. Demetrios, obrigado, foi muito legal a gente estar conversando um pouquinho de tecnologia, capital humano, como que o pessoal pode navegar melhor, né, nessas mudanças de paradigma que a gente está tendo. Muito legal a gente ter a tua visão. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que pode fazer? Aí é fácil, o meu site é accel-br.com, Accel, ACCEL, br.com, ou no LinkedIn, Demetrios Dele, ou Accel Governança de Capital Humano. Tá, muito legal. Demetrios, obrigado pela tua presença, a nossa conversa foi muito boa. E obrigado você que acompanhou a gente aqui nessa conversa da Nitro. E se você quiser saber mais, se você tiver dúvidas, nos procure, a gente vai estar muito feliz em estar conversando com vocês. Até a próxima.